Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Luz das Nações da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vou falar-lhe de um ministério reconhecido internacionalmente e que se tem dedicado desde sempre ao trabalho criativo, lúdico e evangelístico com os mais novos. Estou a falar da APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. Além das atividades que são realizadas durante o ano nas igrejas locais e na vizinhança dos próprios crentes, a APEC tem também uma carteira de acampamentos de verão e ainda projetos missionários para jovens que queiram voluntariamente dar algum do seu tempo neste verão. Mas para nos falar então de todas estas iniciativas, está hoje connosco o diretor nacional da APEC, Teotónio Cavaco. Boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. Para começar então, o que é de facto a APEC? É uma aliança de pessoas que se juntam para, neste caso, tornar conhecidos o ministério que desenvolvemos neste país e noutros lugares também, mas principalmente porque queremos que as crianças conheçam os valores de Deus. Em quantos países é que a APEC existe? 160. E Portugal é um dos premiados. Um dos primeiros onde o trabalho entrou na Europa. E em que atividades é que de facto vemos a APEC a atuar? Vocês têm uma mão cheia de propostas para os mais novos, não é? É verdade, é um leque de ministérios que desenvolvemos durante todo o ano, durante o período escolar e também durante o verão. Classes, grupos de trabalho, neste caso também durante o verão com outros ministérios que têm a ver com o ar livre, etc. Por exemplo, como é que funcionam as conhecidas classes de boas novas? São classes que funcionam nos lares, neste caso lares de crentes, pessoas que têm uma preocupação também para que o Evangelho seja conhecido pelas crianças da sua vizinhança. E aí, durante o período escolar, são desenvolvidas classes semanais, durante uma hora e meia, para estas crianças da vizinhança que precisam de conhecer também os valores de Deus e da Palavra de Deus. E neste momento, em quantos lares em Portugal é que estão a funcionar classes de boas novas? Nós temos lares não contabilizados, isto é, há pessoas que desenvolvem este trabalho sem propriamente estarem ligados diretamente à própria estrutura do trabalho. Isto tem sido uma das coisas que nós temos feito ao longo dos anos, que é estimular e encorajar pessoas a fazerem isso nas suas próprias casas. Portanto, temos ministérios desenvolvidos em todo o país e, neste caso, é difícil contabilizar exatamente quantos clubes de boas novas estão a funcionar. Mas é sempre uma boa opção, por exemplo, quando os pais não sabem muito bem o que fazer com os filhos, nomeadamente ao fim de semana, pelo menos 1 hora, 2 horas ao sábado podem sempre frequentar uma classe de boas novas. Claro que sim, e será muito bom que o façam. Pelo menos as crianças terão um contacto direto com os valores bíblicos e isso ajudá-las a, sem dúvida nenhuma, na sua vida. Aqui está, lançamos um desafio diretamente para si, para procurar a classe de boas novas mais próximo de sua casa. Quem sabe um dos seus vizinhos não tenha uma porta aberta para este efeito. Os acampamentos do verão são outras das grandes atrações da APEC, não é? Onde é que funcionam? Funcionam em Vendas Novas, num lugar próprio que nós temos, onde ali nós desenvolvemos este grandioso ministério de acampamentos, que é muito válido, sobretudo para ocupar as crianças neste tempo de verão. E existem várias semanas, não é, temáticas para cada faixa etária? É verdade. Nós lançámos há um tempo atrás, há uns anos atrás, lançámos o chamado acampamento temático. Antigamente os acampamentos tinham a ver apenas com a idade, chamavam-se acampamentos etários, e agora nós desenvolvemos estes acampamentos temáticos e que têm realmente trazido muito bom resultado. Quando é que começam os acampamentos? Começam logo no início de julho. E vão depois? E vão até setembro. Portanto, durante uma semana é uma questão da criança procurar o acampamento mais indicado para si. Exatamente. Quer seja dentro da sua faixa etária, quer seja um acampamento que tenha a ver com um tema, por exemplo, um acampamento musical, etc. Qualquer criança pode participar nesses acampamentos? Qualquer criança, sim. Não importa se vem de uma igreja evangélica ou não, pode ser algum pai que está a ouvir-nos neste momento e gostaria de providenciar que o seu filho tivesse uma oportunidade destas, sem dúvida nenhuma. Está o segundo desafio que lançamos neste programa, neste caso, porque não, para oferecer uma semana de férias, mas férias muito importantes, muito didáticas, muito especiais nos acampamentos da APEC. É uma questão de procurar qual é a semana mais favorável para o seu filhote. Por outro lado, a APEC também oferece uma boa oportunidade para os jovens se envolverem como voluntários nos vossos trabalhos, não é? É verdade. Nós desenvolvemos também, junto dos jovens, um despertamento para se envolverem em projetos específicos que têm a ver com as crianças. Este ano, por exemplo, temos o chamado Costa de Prata, que é o trabalho nas praias. Portanto, queremos que os jovens se interessem por chegar até às praias e ali desenvolver trabalhos diretos com as próprias crianças no contexto da praia. Digamos que são os chamados missionários de verão, não é? Exatamente. Tiram um tempo de verão para ajudarem no trabalho com as crianças nos acampamentos, na praia, e também este ano tem um outro projeto além fronteiras, não é? É verdade. Cabo Verde, neste caso. Estamos a responder a um desafio que nos foi feito de chegarmos lá e darmos formação a professores, também trabalho com os pais e com as próprias crianças.
Rapidamente e para terminar, o que é que realmente vos motiva e porque é que acreditam que é tão importante trabalhar com as crianças no sentido de conquistar o coração delas para Jesus? Nós, obviamente que nós acreditamos nas palavras que o Senhor Jesus disse acerca delas e também porque acreditamos que crianças com Jesus são crianças com futuro. E nesse sentido nós procuramos dar forma na vida das crianças a este verdadeiro acontecimento que se dá quando elas estão a procurar conhecer Cristo como Salvador. Obrigada por ter estado então aqui à conversa connosco e para terminar vale a pena de facto lembrar que Jesus ama cada um de nós, mas preocupa-se de forma muito especial com as crianças porque delas é o reino de Deus. A APEC é de resto um dos muitos ministérios evangélicos que segue este exemplo de Cristo, é por isso que tem em todo o país classes de boas novas a funcionar e entre outras atividades tem já programados para este verão acampamentos adaptados a cada faixa etária. Se ficam então interessados em conhecer melhor algum destes projetos ou gostaria até de se voluntariar, contacte-nos e antes ainda de se ir embora temos para lhe oferecer um livro da APEC, um livro para as crianças, um livro Maravilha. Para o receber, telefone-nos ou escreva-nos então para os dados que estão agora em rodapé. Nós voltamos na próxima terça-feira, um bom fim de semana e até lá, se Deus quiser.